Bom dia, me agrada? Pão com frango, requeijão e queijo. Tô aqui com meu suquinho de laranja, tomando meu café da manhã. Eu vou aproveitar para já fazer minha suplementação, então vitamina D, se você mora num país frio, toma vitamina D para você não ficar maluco. E também a minha creatina de todos os dias. Acordei tarde pra caramba hoje, já é quase 11 horas da manhã. Eu tenho algumas formas de estudar inglês. Aula com professor particular de conversação, série, música. Hoje eu vou estudar com um livro e eu tenho uma dica muito boa para passar para você por trás disso, que assim, pode transformar o seu estudo e você pode ser muito mais produtivo. Se você tem o Kindle aí no seu computador e você usa o Windows, testa isso e vê se dá certo e comenta aqui embaixo, porque eu não sei se isso é nativo do MacBook ou se é uma aplicação integrada junto com o Kindle. Então aqui eu vou começar a ler esse parágrafo aqui, por exemplo. Não, esse aqui de cima, que eu parei aqui e vou começar esse aqui. Então, this process of learning and applying what I had learned changed my life. I'm so amazed at how simple and obvious it is. Just find out what other successful people do and do the same things until you get the same results. Learn from the experts. Wow, what an idea. Eu tenho um problema com a língua que geralmente eu travo muito. Eu li esse parágrafo aqui, então esse processo de aprendizado e aplicação que eu tenho aprendido mudou minha vida. Eu continuo magnificado, amazed. Amazed seria tipo, eu fico... Tipo assim, sabe quando você sabe uma palavra, mas você não sabe? Amazed, eu sei que tem alguma coisa de amazing, né? Maravilhado, não sei. Bom, aí ó, você só seleciona aqui ó, e vai traduzir aqui embaixo. No inglês, às vezes não é bom você traduzir uma palavra só, né? Porque depende do contexto. Então, eu faço isso, mas para garantir, eu faço assim também, ó. Para ver todo o contexto. Então, aqui tem a tradução, aqui tem o dicionário e aqui tem o Wikipedia. Então, a tradução seria: ainda me surpreendo com a simplicidade. Então, isso aqui não seria maravilhado. Dava para usar? Também dava. Mas aqui nesse caso ficaria: ainda me surpreendo com a simplicidade. Eu falei aqui, eu ainda fico maravilhado, alguma coisa assim, né? Então, o que que eu faço? Eu grifo a palavra, eu marco ela, laranja, por exemplo, e aqui eu coloco uma nota, ó. Seleciono aqui, aperto, coloco uma nota. Nesse contexto, essa palavra significa surpreendido. E eu leio várias vezes, porque você viu que eu li, essa foi a primeira vez que eu li, eu travei em algumas palavras, né? Ou fiz a pronúncia de maneira errada, travei a língua aqui nesse what an idea, what an idea, what an idea, what an idea, what an idea. Então, eu vou repetindo várias vezes até eu ficar com a pronúncia boa, né? Ficar com a pronúncia bacana, entendível. Atualmente eu tô meio hater de fazer aula particular, e eu vou falar por quê. Eu faço pelo iTalk, que é uma plataforma online, faço há quase um ano, e eu não tive nenhum problema quando eu estava com um professor fixo. Mas agora eu estou fazendo aula com vários professores. Não vários, mas eu queria tipo uns 3 ou 4 fixos. Por quê? O inglês tem muito sotaque, então eu quero fazer com um nativo dos Estados Unidos, um nativo irlandês, um cara da Inglaterra, justamente para pegar esse feeling do idioma. Só que todas as aulas que eu estou marcando pela iTalk, o professor não está comparecendo. E é por isso que desde a semana passada, desde esse final de semana, eu estou procurando um novo professor, uma nova escola, justamente para ter essas aulas particulares. Você que usa iTalk, você tem problema também, comenta aqui embaixo para eu saber se não é só comigo. Pelo amor de Deus, porque se for é muita falta de sorte. 1h22 agora, hora de ir pro trabalho, tô meio atrasado hoje. Isso aqui é tudo que eu costumo levar pro meu trabalho, então tá aqui. Fone de ouvido, carregador para celular, minha marmita, luva com grip, com pegada, kit básico de emergência, porque no meu trabalho é comum que tenha tipo corte pequeno no dedo, então tem band-aid, tem gás e antisséptico, essas coisas. 1,5 litro de água para eu detonar hoje. Isso aqui é uma caneta marcadora. Isso aqui serve para tirar rebarba das peças que eu uso no meu trabalho. Isso aqui é um canivete para abrir alguma coisa. Então eu vou preparar agora, vou guardar tudo na mochila e já vou meter marcha pro trabalho. É nóis! Já tô a caminho, vou pegar a estrada agora. Eu moro a 15 minutos do trabalho.
como eu tô na zona rural, leva um tempinho até chegar no trabalho. E no meio do caminho eu vou buscar um colega meu, que ele tá sem carro, tô dando uma carona para ele. Agora fazendo minha mala para ir pro trabalho, eu me dei conta de uma coisa que eu sempre me pego pensando. O quão o ser humano quer estar a todo momento sempre estimulado de alguma maneira, né? Então, o fone de trabalho que eu uso, na verdade é um fone que eu uso para escutar música, né? Meu trabalho é um trabalho tranquilo, então eu programo a máquina e ela trabalha. Enquanto ela trabalha, eu fico ouvindo música. Só que não é só no trabalho que isso acontece. Quando eu vou correr, eu escuto música. Quando eu vou comer, eu vejo vídeo no YouTube. Então, a todo momento, o ser humano está sempre super estimulado. Então, se você está se sentindo cansado aí, olha ao seu redor, olha as coisas que você faz e vê se você não está se sobrecarregando dessa maneira. Porque a gente desaprendeu a sentir tédio, cara. A gente não consegue conviver com os nossos próprios pensamentos. E eu reparei isso, eu sempre reparo isso, é uma coisa que eu sempre noto. Claro que inconscientemente você acaba fazendo, né? Tipo, hoje eu comi assistindo um vídeo. São coisas que a gente sempre faz no dia a dia e que a gente não dá muita noção. Só que às vezes me dá um estalo, como me deu hoje, e eu notei, pô, vou dar uma diminuída. Então hoje no trabalho eu não vou usar fone de ouvido, vou dar uma segurada, mesmo que não tenha nada para fazer, vou focar lá, vou pensar, sei lá, coisa que tá na minha cabeça que eu não tenho tempo para pensar. Só uma reflexão aí que sirva para vocês também, valeu? Tamo junto. Essa aqui é a peça que eu estou fazendo, ela é uma guia que vai trabalhar em conjunto com essa peça de alumínio. Então, se você ver o perfil dela, encaixa exatamente essa peça de plástico que a gente está fazendo agora. Isso aqui eu fiz com uma ferramenta rabo de andorinha, como vocês viram aí no vídeo. E para fazer essa peça de plástico, eu não tive nenhum desenho, só tive uma amostra e fiz exatamente o que o cliente precisava. Eu já estou praticamente no final desse lote, então eu tenho aqui essa caixa cheia. Esses aqui são alguns exemplos de peça que a gente faz aqui. Tem essa pecinha que eu fiz em inox. Isso aqui é inox 304. E se você não sabe, quem trabalha com usinagem transforma o metal que veio desse jeito para a peça já pronta. E a gente não faz isso do nada. Geralmente eles nos entregam os desenhos com as medidas, beleza? Então aqui tem esse lotezinho de peça. Aqui tem essas peças também que eu fiz só um furo, mas esse furo é alinhado com esse rasgo aqui da cabeça desse parafuso. Na verdade não é um parafuso, né? Esse daqui é outro exemplo de peça, então eu só fiz esse facetado interno aqui, né? Eu não sei como se fala aí no Brasil, facetado eu acho que se fala em Portugal, eu peguei o costume de lá. Outro exemplo de peça, essa outra faceta aqui, ó, essa aqui é exterior, essa furação aqui embaixo. Então tudo isso aqui são exemplos de peça que a gente faz aqui. Amanhã eu vou preparar essa peça, que eu já estou terminando essa de plástico. E essa aqui é um pouquinho mais complicada, porque ela tem esses dois furos aqui. E esse furo central, ele é feito a 6 graus. Então eu vou ter que fazer essa peça no divisor. Além desse furo de 6 graus, tem também essa operação aqui, ó, que eu vou ter que girar a peça a 90 graus em relação a esse primeiro furo que eu fiz. E aqui é outro exemplo de serviço que a gente faz. Isso aqui é para máquina pesada, então retroescavadeira, trator. A peça vem assim já cortada e soldada direto do laser. O que a gente faz nelas são os encaixes para entrar na máquina. Então a peça fica assim. Tá aqui ela preparada na máquina. Eu já vou colocar ela para rodar. E para fazer todas essas operações, esse programa demora 30 minutos. Comenta aí se você já viu esse comando, se você já trabalhou nele. Então o programa tá aqui, ó. O programa é diferente do Fanuc que eu mostrei para vocês lá, por exemplo. E esse aqui é o simulador dela, é um simulador muito bom. Esse aqui é o programa da peça que eu fiz, a peça de plástico que vocês viram agora há pouco. E aqui nessa empresa a gente programa tudo na mão. Na empresa que eu estava em Portugal era tudo no software, era tudo usando o Mastercam.
Aqui eu apanhei um pouquinho, né, pra voltar a lembrar algumas coisas, mas já tá indo. É isso aí, geralmente eu trabalho sempre nessas duas máquinas. Seguinte, 8h13 agora, eu vim comer. Geralmente eu não venho jantar esse horário, é que hoje eu tava terminando um trabalhinho lá, acabei vindo um pouco mais tarde. Como vocês viram aí, tem uma grande variedade de peças que a gente faz aqui. Peças precisas, peças que não são precisas. E no meu caso, eu trabalho muito com segunda operação, que são esses trabalhinhos mais tranquilos que vocês viram. E é por esse motivo que eu não uso software aqui, eu programo tudo na mão. Aqui não é uma empresa grande, também não é uma empresa pequena, eu diria que é uma empresa média pela capacidade de produção. E aqui a gente faz muita peça para a indústria aeroespacial, então peça para aeronave tanto interior quanto exterior. A minha escala de trabalho é 4x3, então eu trabalho 4 dias e folgo 3. Trabalho de segunda a quinta e folgo sexta, sábado e domingo. Mas nos dias que eu trabalho 10 horas todos os dias. É por isso que eu tenho 3 dias de folga. Para você que me acompanha há algum tempo, eu já postei algum vídeo de quando eu trabalhava em Portugal como torneiro mecânico. Hoje em dia esse vídeo não está mais disponível. Mas naquela época eu ganhava 6,80 € e pouco. Aqui eu tô trabalhando como programador CNC e eu vou deixar para você colocar nos comentários quanto que você acha que eu tô ganhando a hora trabalhando aqui nessa empresa. A primeira pessoa que acertar, eu vou fixar o comentário. Agora me deem licença que eu vou comer. Como eu disse, agora são 8h15 e ainda tá bem claro. Sem exagero nenhum, o horário de verão, o sol aqui na Irlanda se põe lá para as 11 horas da noite. E não, eu não tô exagerando. Aqui eu vou mostrar agora como que tá o tempo às 8h16 da noite. Da noite, né? Se liga. Não é novidade que eu moro na área rural, aqui em Monaghan, e essa empresa também está localizada na área rural, o que significa que ao redor dela é só fazendas. Estou voltando agora para o segundo round, faltam praticamente 3 horas. Então, meia-noite, quando for umas 11 e pouco, se eu lembrar, eu faço um vídeo para mostrar para vocês o tempo. Para mostrar que o sol realmente, muito tarde se põe. Beleza? Agora, partiu. Enquanto a Urco tava trabalhando, eu resolvi dar uma limpada boa na outra máquina, que ela tava cheia de plástico e esse plástico entope tudo. Eu vou mostrar pra vocês como que é simples a limpeza dessa máquina. É só você fechar a porta e pronto, ela se limpa sozinha. Comenta aí se você já viu essa tecnologia antes ou se é a primeira vez. Aí o nome dessa tecnologia, Rian Santos. Eu perdi a conta de quantas vezes eu entrei dentro dessa máquina pra tirar plástico que não acabava mais. Depois disso fui dar aquela varridela no chão, deixar 1000 graus e aproveitei e já deixei tudo preparado para o trabalho que eu vou fazer amanhã. Quase 10h30 da noite. Assim é o céu da Irlanda no horário de verão, às 10h30 da noite. Esse campo aqui fica do lado da empresa. Quando eu disse que é bem isolado, tanto a minha casa quanto a empresa, eu acho que agora dá para vocês terem uma noção, né? Às vezes fica umas alpacas aqui, eu não sei se é alpaca ou se é lhama. Mas é aqueles bichos pescoçudo. E também quando eles cortam o mato, isso aqui fica lotado de corvo. Lotado de corvo. Tem um monte de pontinho preto. Galera, se liga. 00:15 agora. Vocês conseguem ver lá no fundo que ainda tem tipo uma luz assim. É o horário de verão, velho. E olha que a gente não tá nem no ápice do verão ainda. E detalhe, amanhece muito cedo também. Entre 4 e 5 horas da manhã. O sol já tá estralando. Finalmente
casa. Já tô aqui no meu quarto, quase pronto para dormir. Foi difícil resumir o meu dia inteiro em poucos minutos, mas esse é o meu trabalho, é o que eu faço já há algum tempo com esse trabalho. Na verdade, eu nunca fiquei sem um trabalho aqui na Europa, trabalhando com usinagem em todos os países que eu fui. E através desse trabalho eu consigo pagar as minhas contas, consigo viajar como eu fui para a França alguns meses atrás, como eu ainda vou fazer viagens nesse ano, inclusive vou para o Brasil no final do ano. E além disso tudo, além de conseguir pagar as minhas contas, de viajar, eu consigo guardar dinheiro e me alimentar muito bem. São coisas que eu considero muito importantes. O vídeo de hoje fica por aqui. Se você tem alguma questão, comenta aqui nesse vídeo. Tamo junto e é só o começo. Fui!